Irmãos, com base no tema da nossa campanha, eu quero pensar com os irmãos uma palavra rápida com vocês, que está em Marcos capítulo 10, a partir do versículo de número 46, nós vamos ler aqui o encontro de Jesus com o cego de Jericó. Marcos capítulo 10, 46 a 52, que diz: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Vamos orar novamente? Pai querido, esse momento em que estaremos refletindo sobre a tua palavra, que o teu Espírito com liberdade possa usar o teu servo e também falar a cada coração aqui presente nesta noite. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Jesus estava na sua última viagem. Ele já estava indo ali para a sua crucificação. Depois que ele teve aquele momento da transfiguração, talvez ali no Monte Tabor, na Galileia, ele sai daquela região do Monte Tabor e vai subir para Jerusalém. Esta é a sua última viagem antes da crucificação, já a caminho de concluir ali o seu ministério. E quando ele estava então subindo para Jerusalém, ele tem uma parada técnica. Eu chamo de parada técnica porque ele entrou em Jerusalém e depois passar ali por Jerusalém, ele sai de Jerusalém. E quando ele sai de Jerusalém, uma numerosa multidão está com ele. É interessante quando a gente olha para o versículo de número 46, porque ali nós temos o cenário que as coisas acontecem desse encontro de Jesus e os personagens que vão fazer parte dessa história. Está Jesus em Jericó, a 27 quilômetros de Jerusalém, e ali está também os seus discípulos com ele e uma numerosa multidão. E às vezes nós perguntamos por que numerosa multidão? E onde Jesus estava já havia sempre uma multidão com Jesus. Mas aquele momento era um momento em que as pessoas estavam se dirigindo para Jerusalém por causa da Páscoa. Então os judeus de todas as regiões estavam a caminho de Jerusalém para a festa. E ali, portanto, uma numerosa multidão que acompanhava ali nessa trajetória de Jesus. E naquele momento em que ele está saindo de Jerusalém com essa numerosa multidão, escuta-se no murmurinho da multidão, no falatório da multidão, um clamor no meio desta multidão. Era um cego que havia se tornado cego, não era um cego de nascença, havia se tornado cego, e ele ouviu que Jesus estava passando. Diz o texto ali em Lucas que ele pergunta: o que está acontecendo com essa multidão, com essas pessoas todas? E as pessoas dizem: é Jesus,
o nazareno que está passando por aqui. E eu entendo, irmãos, que naquele momento uma pessoa que já havia enxergado, e eu digo que ele já havia enxergado por causa do versículo de número 52, quando ele diz que Jesus pergunta, né, o que ele queria, ele disse a tornar a ver, portanto ele já havia enxergado antes, uma esperança que renasce ali do seu coração. Ele então, quando escuta que é Jesus que está passando, com certeza Jesus não era a primeira vez que passava em Jericó, com certeza Jesus já havia realizado milagres ali em Jericó, e ele sabia que ali estava a única pessoa que poderia fazê-lo enxergar novamente. E essa pessoa era Jesus, Jesus de Nazaré. E ele então grita no meio da multidão, e ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E esse personagem, Marcos chama de Bartimeu, e filho de Timeu. E às vezes a gente pensa, não é uma redundância, porque Bartimeu significa filho de Timeu. Mas Bartimeu, quando a gente vai olhar no léxico de Strong, pode ser também imundo. Então Marcos pode estar chamando ali aquela pessoa que foi excluída da sociedade, que estava passando com a multidão, ele estava sentado à beira do caminho, portanto ele estava excluído, ele não estava indo para a festa da Páscoa, estava isolado, portanto podemos imaginar que ali Marcos está usando também dessa expressão de que aquele cego era um cego excluído, relacional, no contexto relacional, uma pessoa excluída socialmente. Imundo, a gente pode entender como excluído. Portanto, ali estão os personagens dessa história, e ali está o contexto. Jericó, 27 quilômetros ali de Jerusalém, os discípulos de Jesus, uma numerosa multidão, e um cego chamado Bartimeu, que na verdade uma pessoa carente, se você pensar em todos os aspectos, porque diz o texto que ele era cego mendigo, não era só cego, mas era um mendigo. Portanto, ele era carente, tanto no aspecto material, quanto no aspecto emocional, quanto no aspecto espiritual. De todas as ordens, de todas as maneiras, você pode olhar para o cego e dizer assim, aí, eis a expressão das pessoas que vivem no mundo, nessa multidão de pessoas que não têm Cristo no coração, que são carentes, necessitados de todas as ordens, como o cego Bartimeu era, e que nós podemos então colocá-lo como representante dessas pessoas. Mas ali também, no meio dessa multidão, ecoa o quê? Um clamor, um grito de esperança, um grito em que essa pessoa deposita em Jesus como a sua única esperança de ali, né, de alcançar e de receber a vista novamente. Irmãos, quantos milhões de pessoas estão gritando na multidão? Quantas? Nós não sabemos, não é? Quantos milhões de pessoas precisam ser alcançadas e salvas por Jesus? Se a gente fizer uma estatística, nós estamos aí em desvantagem, né? Nós representamos 10% da população do mundo, talvez menos do que isso. Bartimeu representa estas pessoas, carentes, miseráveis, abandonadas, solitárias, sem amor,
que clamam por misericórdia e precisam, portanto, conhecer o amor de Cristo. Eu quero tirar algumas lições para nós enquanto igreja, para que nós possamos refletir sobre o nosso papel, sobre a nossa condição, sobre a nossa situação e sobre o nosso chamado, porque todos nós, independente de ser missionário ou não, nós somos chamados por Jesus para cumprir a sua missão, que é a missão da igreja. E a primeira coisa que a gente aprende com esse texto é que para ouvir o clamor do povo é necessário estar no meio do povo. Vocês podem dizer, mas isso aí é muito óbvio, né? É muito óbvio, mas não é não. Nada de óbvio. Porque se nós olharmos o direcionamento que as igrejas estão dando hoje, irmãos, a gente vai ver que isso não é óbvio. As igrejas estão começando a se arrumar, se preparar, a colocar, né, situações de luxo, de conforto dentro das igrejas. Nós estamos trabalhando com tecnologia avançada dentro das igrejas. E tudo isso que nós estamos fazendo nas igrejas, nada mais é do que para manter as pessoas da igreja e para atrair pessoas para a igreja. E quando a gente olha esse caminhar da igreja, a gente percebe que está havendo nesse caminhar uma inversão da missão. Porque a missão no Novo Testamento não é vir para a igreja, mas é sair, é ir para fazer discípulos. Nós estamos voltando, irmãos, para o tempo do Antigo Testamento, porque a missão no Antigo Testamento, Deus elegeu um povo, e Ele então agiu por meio desse povo, para que este povo fosse sua testemunha, seu representante, e assim as pessoas se dirigiam para a nação de Israel. A nação de Israel era o centro da missão. Nós estamos retornando a esse tempo, como se o ar-condicionado, como se o luxo das cadeiras, como se o som dos equipamentos, sobre essa tecnologia que nós usamos, para pensar nos telecultos, né, que hoje nós fazemos, nós estamos cumprindo missão. É uma inversão do que nós estamos fazendo. E nessa inversão da missão, irmãos, está se deixando de ouvir o clamor do povo. Há beleza nas igrejas, mas não tem palavra. Há conforto nas igrejas, mas não tem espiritualidade. Há tecnologia nas igrejas, mas não há a captação sonora do clamor do povo que está na multidão. E essa inversão tem feito com que as igrejas, em vez de crescerem, elas estão inchando mais ou menos. Elas estão inchando mais, digo eu. Porque a igreja cresce quando há conversões, quando há batismo. E quando a igreja incha, é quando outras pessoas que estão vindo de outras igrejas estão chegando nas igrejas. E elas estão chegando exatamente porque você está ofertando na sua igreja uma condição de conforto maior do que as outras, e em vez de você estar no meio da multidão, ouvindo o clamor, você está tirando, às vezes, de igrejas mais pobres e de menos frequência de pessoas para as suas igrejas. A igreja, irmãos, ela precisa estar no meio da multidão. A igreja precisa estar no meio da multidão. Foi assim o ministério de Jesus.
O ministério de Jesus era no meio do povo, era de povoado em povoado, era de vila em vila, de casa em casa, de aldeia em aldeia. Foi no meio da multidão que ele ouviu o clamor de Jairo. A filha estava morrendo, ele foi lá e ressuscitou a filha de Jairo. Foi no meio da multidão que ele curou uma mulher hemorrágica que já estava doente há 12 anos. E é no meio da multidão que a igreja vai resgatar este povo que clama. Só no meio da multidão é que a igreja pode sarar, curar e salvar essas pessoas. A segunda coisa que nós aprendemos aqui nesse texto é que não basta estar no meio da multidão. É preciso ouvir o clamor do povo, mas é preciso agir. Irmãos, interessante esse texto, porque esse texto fala que quando o cego começou a gritar, começou a clamar, muitos, aqui não são apenas uma ou duas pessoas ou três, mas muitas pessoas começaram a repreender o cego que gritava. Essa palavra repreender significa julgar. As pessoas estavam fazendo um juízo do cego. As pessoas julgaram e disseram assim: não, esse aqui não merece chegar até Jesus. Esse aqui não merece que a gente cuide dele. Esse aqui não merece que a gente ajude. Esse aqui merece estar sentado na beira do caminho como ele estava. Então não adianta ele gritar. Nós vamos abafar o grito desse cego que está gritando. Porque, irmãos, isso é uma falta de sensibilidade espiritual muito grande. Falta de misericórdia. A misericórdia, ela não é apenas ouvir e sentir pena. A misericórdia é você ouvir, sente pena e agir para aquela situação em que a pessoa se encontra, que você olha, ser transformada aquela situação. Isso aí é misericórdia. E foi o que Jesus fez. Jesus, ele estava no caminho. Ele sabia que ele estava indo para Jerusalém para cumprir finalmente a sua missão. Estava focado na missão. Mas a missão de Jesus não era só lá chegar em Jerusalém na cruz. A missão de Jesus estava em Jerusalém também. Estava em Jericó também, perdão. A missão de Jesus estava ali naquela multidão, naquele clamor, naquele cego que precisava de misericórdia, que gritava por misericórdia. E ele poderia muito bem ter passado, ter deixado aquele cego. Ele estava focado na missão. Eu digo: não, eu quero é cumprir a minha missão, não quero saber desse cego não. E o que é que ele faz? Ele para. Ele para, sabe por quê, irmãos? Para mostrar para a sua igreja que estava ali, os discípulos, que a igreja não é para estar fazendo juízo da multidão que está lá fora, não. A igreja não é para estar fazendo juízo do cego, do miserável, daquele que está na beira, na coxia, na calçada, morrendo de fome, nas estradas. O papel da igreja não é esse. O papel da igreja é acolher essas pessoas e conduzir a Cristo. Este é o papel da igreja. E foi isso que Jesus disse: chamai-o. Jesus parou e disse: chamai-o. Exatamente para mostrar para a igreja que nós devemos
ouvir e conduzir essas pessoas a Cristo. No texto em Lucas, a gente vai perceber que o cego foi conduzido a Cristo. Aqui diz, em Marcos, ele deu um pulo, quando Jesus disse, chamai-o, e as pessoas então foram, o cego ali dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama, ele levantou-se de um salto. Agora imagine o cego levantou-se de um salto, mas quem levou o cego até Jesus? Por isso é que Lucas é mais específico. Ele levantou-se, e as pessoas que Jesus disse, chamai-o, trazei-o a mim, e eles levaram então o cego até Jesus. Então nós precisamos, irmãos, estar no meio da multidão para ouvir o clamor, mas ao mesmo tempo tomar uma atitude de conduzir aquele que está clamando no meio do povo até Jesus. Nós não podemos simplesmente abafar o grito do oprimido, do miserável que está no meio do povo. Nós não podemos simplesmente ser indiferentes à situação deles. Nós precisamos ter a sensibilidade não apenas de ouvir o clamor, mas ao mesmo tempo de ouvir a voz de Jesus que diz, chamai-o, trazei-o a mim. E foi isso, portanto, que a igreja fez. A igreja levou o cego Bartimeu até Jesus. E aí, irmãos, eu quero concluir, porque eu tiro uma última lição aqui desse texto. É que quando nós ouvimos o clamor do povo, quando nós agimos e conduzimos desta pessoa que clama no meio do povo até Jesus, nós estamos renovando a esperança no coração dos que clamam. Imagine uma pessoa carente, miserável, necessitada, clamando, gritando, e as pessoas simplesmente viram as costas, são indiferentes. E ali, aquela esperança que havia nascido no coração, quando ele soube, não, é Jesus, e ele então começa aquele fio de esperança no seu coração, começa a morrer. Porque ele gritava, e as pessoas abafavam o grito da multidão, as pessoas repreendendo, aquela esperança começava a morrer. Mas quando a igreja escuta a voz de Jesus, que vai até aquele que clama e conduz a Jesus novamente aquela esperança que havia surgido no seu coração, renasce com força. E ali acontece um milagre. Quando se coloca essa pessoa que clama na multidão diante de Cristo, o milagre acontece. Jesus disse, o que queres que eu te faça? Não existe nada mais claro no coração daquele que clama, porque ele sabe o que ele quer. Mas também é preciso que aquele que clama, que sabe o que quer, possa professar sua fé. E Jesus disse assim, o que queres que eu te faça? E ali ele expõe a sua fé, porque ele acredita que só Jesus poderia torná-lo a vir. E por isso que Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E sabe o que acontece, irmãos? Não apenas o milagre da cura, não apenas o milagre da salvação, mas ele se tornou um discípulo de Jesus. Porque aqui diz o texto, e ele então passou a seguir a caminho com Jesus. Amém, queridos? Nós precisamos estar no meio do povo, para ouvir o clamor do povo.
Nós precisamos estar no meio do povo para ouvir o clamor do povo e ouvir a voz de Jesus, que manda que a sua igreja conduza essas pessoas que estão clamando lá no meio da multidão até Ele. Traga esse povo para cá. E nós precisamos conduzir esse povo à presença de Cristo para que surja uma esperança e que essa pessoa se torne um discípulo de Jesus. Curvem suas cabeças.